Olá, muito boa noite. Começa aqui mais um Jogo do Poder, o seu programa de entrevistas políticas que a CNT transmite todas as quartas-feiras à noite, nesse horário. No nosso estúdio em Brasília, recebemos esta semana o governador reeleito de Sergipe, Marcelo Deda, do PT. Participa também Ilimar Franco, colunista da coluna Panorama Político do jornal O Globo. Boa noite, governador. Boa noite. Governador, nós estamos aí no início de governo Dilma, no início do seu governo lá em Sergipe, e tem essa discussão da repartição dos cargos, da disputa política dentro do governo, da disputa por espaços, por ministérios. Eu vou começar, o senhor é um líder nacional do PT, foi deputado federal, teve um papel de expressão no cenário nacional. O PT não está ocupando espaço demais nesse governo da presidente Dilma? São 17 ministérios. O que tem mais e que vem em segundo lugar é o PMDB, com 6 ministérios. O apetite do PT não está um pouco grande demais? Eu acredito que não é uma boa forma de analisar tratar o fenômeno de ocupação de espaços do governo apenas pela aritmética, pelo número de ministérios que cada força política ocupe. O Partido dos Trabalhadores é o partido da presidente. É o partido que encabeça a coalizão vitoriosa. É natural que esse partido tenha uma expressão mais visível na composição do governo. Mas o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, está presente com posições que eu considero estratégicas e está presente na vice-presidência, compartilhando conosco a responsabilidade de governar, e está presente em ministérios onde a sua presença será, sem dúvida alguma, uma presença de destaque. O Partido dos Trabalhadores tem também, é bom que se registre, alguns ministérios cuja importância é muito mais simbólica, política, do que mesmo orçamentária, que é outra forma de analisar os ministérios, fazendo conta de o que os partidos têm de responsabilidade orçamentária. São fenômenos interessantes de serem aferidos, mas eu quero acreditar que o que tem que ser examinado é a ocupação do espaço político. O PT ocupa espaços em função até da relevância que tem nesse projeto. Mas o PMDB não está mal representado, até porque a construção do governo ainda não foi encerrada. Nós temos ainda um novo capítulo, que é o chamado segundo escalão, onde eu não tenho dúvida que outros partidos, não só o PMDB, terão também uma presença mais significativa. Governador, já que o senhor não gosta de aritmética, talvez o senhor goste de outra disciplina, como a história, por exemplo. No primeiro governo Lula, o primeiro governo Lula também iniciou o seu mandato com o PMDB subrepresentado no governo. E isso criou para o governo Lula muitos problemas no Congresso Nacional, que só foram resolvidos parcialmente, porque também a oposição era maior, só foram resolvidos no momento em que o PMDB passou a ter uma presença significativa no ministério do presidente Lula. O senhor não acha que a história nos mostra que é preciso ter um pouco mais de parcimônia na hora do partido hegemônico do governo distribuir esses cargos? A história gosta de pesquisadores, mas não é muito simpática a profetas. Deixe que as coisas aconteçam. Quando Lula montou o governo no seu primeiro mandato, ele tinha uma realidade política da coligação que o elegeu, que viabilizou aquela construção. Presumo que a presidente, com os seus assessores, na hora que compôs esse governo, ela expressou a compreensão desse momento político. A política é dinâmica, a relação da presidente com o Congresso Nacional, a relação da presidente com a sociedade brasileira, com os movimentos sociais, a relação da presidente com os demais entes federativos, em especial os governos de Estado, os governadores de Estado, tudo isso vai produzir uma dinâmica quando o governo se iniciar de fato. E essa dinâmica vai promover algumas necessidades de alteração, eu não tenho dúvida. Mas neste momento, eu acredito que para começar o processo, o governo foi composto dentro de uma realidade que eu considero traduz aquele momento político em que ele foi formado. Deixa eu ver se eu entendi o que o senhor disse, o senhor me disse se eu estou certo ou se estou errado na interpretação. Vai começar assim, com o PT numa posição bastante hegemônica dentro do governo, até por saber que mais adiante vai ter que ceder espaços. Então é melhor ocupar mais espaço agora, sabendo que vai ter que ceder os depois, do que ceder já e ter que ceder mais adiante. Não se trata de uma tática ou de uma coreografia de um baile. Eu dou um passo aqui, depois dou 2 passos para trás, não é o bolero. Até porque não há um torturante band-aid no calcanhar, graças a Deus, por enquanto. Não é? Então, o que há, na verdade, é o seguinte: ganhou-se uma eleição sob determinada conjuntura política,
chegou-se à posse a partir de determinado paradigma político, o governo foi composto assim. O próprio PMDB compreendeu que precisava resolver o dilema do Ministério naquele momento. Fechou-se a participação do PMDB, a presidente tratou de compor com outras forças, com outras siglas. Este governo exprime o momento inicial da administração Dilma. Esse momento inicial vai se eternizar, ele vai ser sempre confortável, ele vai precisar incorporar novas realidades da política, isso eu não posso prever agora. Agora, todo governo tem flexibilidade, e todo governo de coalizão também. Eu não acho nenhum problema que numa coalizão um partido queira ter mais espaços do que outro, reclame, exija, porque um governo de coalizão tem tensões internas permanentes. O que não pode acontecer é confundir o legítimo direito de disputar espaço com uma tentativa explícita de emparedar a presidente, ou com a tentativa de confundir a ocupação de espaços de poder com a capacidade de inviabilizar um determinado projeto, um determinado governo. Eu acho que essa é a linha divisória que vai relacionar, que vai permitir a relação da presidente, não só com o PMDB, com o PT também e com os demais partidos aliados. O senhor usou aí dois verbos, emparedar e inviabilizar. Mas o instrumento que os partidos têm para lutar por espaço e para manifestações de satisfação não é exatamente criar dificuldades para o governo? Os partidos não têm direito de criar essas dificuldades para o governo? Eu creio que é um reducionismo muito forte da política. Os partidos têm o direito de manifestarem alguma espécie de oposição, de contraditório com relação ao governo, mesmo os partidos aliados. Mas é preciso que haja um pouco, e a expressão um pouco aqui é muito mais caricatural do que real, é preciso ter um pouco de espírito público. É preciso ter algum compromisso com o projeto nacional, com o programa de governo, com aquilo que foi colocado na disputa política. O PT tem o dever político, como partido da presidente, de contribuir para isso. De não esgotar o debate de ocupação de espaços apenas na aritmética, ou apenas na vontade de expressar prestígio político ou de expressar poder real na máquina do Estado. Nós temos um projeto a preservar, nós temos um caminho a seguir. E isso tem que ser o mediador. É por isso que eu costumo dizer sempre, olha, os partidos podem disputar, os partidos podem até criar dificuldades para ampliar a sua participação no governo, mas os partidos que integram a coalizão precisam compreender que a última palavra tem que ser da presidente Dilma, tem que ser da presidente da República, porque ela é quem está mandatada para coordenar o governo e para encaminhar o projeto vencedor nas urnas. Por isso que eu digo, tem um limite para essa disputa. Esse limite não pode inviabilizar o governo, não pode prejudicar o país e não pode tentar emparedar aquela que o povo escolheu para conduzir o projeto. Governador, embora o senhor continue tentando abstrair a aritmética da política, o senhor sabe que o presidente Lula teve um problema no Congresso grande, nos seus 8 anos de governo, porque ele nunca teve maioria no Senado. A presidente Dilma, ela vai ter maioria no Senado. Maioria confortável. Uma maioria confortável, inclusive, porque a oposição, juntando o pessoal do PMDB que faz oposição, do PP que faz oposição, a oposição não vai ter 27 senadores, ela não vai ter número aritmético para abrir uma CPI. O senhor acha que, diante disso, nós vamos ter um governo com um marasmo maior no campo político, com menos disputa, menos crises, menos oposição no parlamento? Como é que o senhor vê isso? Não. Eu acho que a palavra confortável é muito difícil de combinar com a palavra política. É como eu disse, mais uma vez, sobre a aritmética. A aritmética, ela existe, eu não estou me abstraindo dela, estou apenas achando que ela não pode ser a referência primordial para examinar o fenômeno da política. Por exemplo, no caso do Senado, nós temos, teoricamente, uma maioria confortável, mas nós sabemos as contradições que há dentro dessa maioria. Então, eventualmente, você pode ter temas onde o governo tenha dificuldades de formar a maioria, você pode ter momentos de crise, de desentendimento dentro da coalizão, onde essa maioria não seja, digamos, tão tranquila quanto nós pensamos hoje. Do ponto de vista formal, o Lula podia ter tido maioria no governo passado, se o PMDB integralmente tivesse composto conosco. Eu diria o seguinte... Aliás, ele perdeu a renovação da CPMF exatamente por causa disso. Pronto. É um dado objetivo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vai ser preciso um esforço muito grande de articulação política por parte do governo. Nesse sentido, é importantíssimo
que haja uma capacidade de entender a evolução da governabilidade. Ela não é estática. Você chegou aqui agora com um número determinado de partidos, com um número determinado de parlamentares, com uma composição ministerial que, vamos admitir, atendeu à primeira vista os seus parceiros no projeto de governo, e isso está garantido para os 4 anos. Não. A realidade da agenda política vai impor algumas necessidades de ajustes. E esses ajustes vão acontecer no momento que essas pressões se explicitarem, ou não vão acontecer, ou a própria presidenta vai encontrar outras fórmulas de vencer essas dificuldades sem ter que mexer na composição, ou sem ter que alterar o equilíbrio de forças no governo. Mas o que nós precisamos estar abertos é para essa dinâmica. Nada está definido do ponto de vista de um horizonte de 4 anos. Muito bem, vamos agora para um primeiro intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder, entrevistando o governador reeleito de Sergipe, Marcelo Deda, do PT.